Uma das coisas que eu tenho feito ao longo desses anos tem sido procurar escrever livros para passar um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Então eu escrevi um livro pequeno, esse aqui chamado A Igreja e o Criacionismo. É bem simples, mas é um livro que trata dos 3 tipos de criacionismos que existem. Por exemplo, tem muita gente que não tem noção da diferença entre criacionismo científico, criacionismo religioso e criacionismo bíblico. E é legal a gente saber a diferença, porque quando você conversa ou lá na faculdade, ou conversa com teus amigos no trabalho, ou mesmo em casa, é legal a gente saber fazer essa diferença. O que é criacionismo científico? O que é criacionismo bíblico? O que é criacionismo religioso? Então esse é o primeiro, trato dessa diferença entre os 3. Tem um outro que eu escrevi também há alguns anos atrás, chamado Gênesis 1 e 2, a mão de Deus na criação. O que um físico pode falar desses 2 primeiros capítulos da Bíblia? Só que não é coisa de teólogo, é coisa de físico. E é bem legal, quando você estuda os 2 primeiros capítulos da Bíblia, afinal de contas, pergunta, literal ou não? E agora dançou, né? Imagina o povo da física, e o que você pode responder? Porque daí cria um pequeno probleminha, porque se for literal, o sistema é meio jovem, sabe? Não é tão antigo assim. E faz sentido, porque parece que é jovem mesmo. Sabe, é muito legal olhar a Terra, o universo. Eu sei que o pessoal da Terra plana fica feliz com isso, mas eles vão todos para o inferno. Ou seja, porque Deus diz que a Terra não é plana, caramba. O povo fica inventando coisa aí. Eu sei, de vez em quando eu recebo, mas professor, a Terra é plana. Eu falei, meu amigo, G pequenininho é igual a G grandão vezes a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado. Não entendeu nada, mas de qualquer forma, é só para dizer que a Terra não é plana, ou seja, ela é esférica, de qualquer forma. Então eu trato nesse livro essas questões básicas. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, cara, você não vai acreditar que... Olha a Eva, entende? Essas coisas, eu falei, claro que sim. Mas isso não faz sentido, você é físico. Eu falei, por ser físico que eu acredito que Deus fez a Eva daquele jeito. Olha que legal, Deus pega Adão, faz que é um pesado sono sobre ele, anestesia geral. Daí ele vai, pega, tira uma costela, medula óssea vermelha, célula e tronco para poder clonar. Daí ele pega, fecha o lugar com carne, cirurgia plástica de reparação. Daí ele pega esse material genético, ele pegou e transforma isso numa mulher. Legal, engenharia genética. E começou com o material correto. Tinha que ser primeiro o homem, porque o homem tem X e Y para fazer. A mulher, ele pega XX. Super legal. Então, quando a gente olha as Escrituras, rapaz, é assim que funciona. Então, esse livro aqui é o Gênesis 1 e 2. Eu lancei um outro também um pouco tempo depois, um pouco tempo antes, que é esse aqui. Como tudo começou, esse é o criacionismo científico. Tem mais ou menos umas 200 citações de publicações científicas. Porque a ciência sabe que o universo e a vida foram criados. Isso aqui não tem nada de teologia, tá? Isso aqui é literalmente ciência. Eu tenho até gente que de vez em quando me escreve falando assim, cara, você não colocou nenhum versículo. Eu falei, não, nem precisa. O alvo é mostrar uma outra coisa. Ou seja, o que você está querendo mostrar? O que eu estou querendo mostrar é que a ciência sabe que o universo e a vida foram criados. Tá? E lancei agora, no finalzinho do ano, esse livro aqui que é para crianças. Isso aqui é bem legal. Se você tem sobrinho, sobrinha, filhinho pequeno, etc. Coisa e tal. Esse é o livro da triste história da evolução. Tá? E foi bem ilustrado, que a minha filha que ilustrou, inclusive, ela fez artes plásticas lá nos Estados Unidos, chegou aqui, fez um trabalho espetacular, e é uma das minhas grafiteiras prediletas aqui no país. Então, bem legal. Agora, o livro foi escrito todo em forma, assim, literalmente de rima. E é bem legal para botar a criançada para pensar. Deixa eu pegar uma só aqui para ler para você. Quando a gente trata com as crianças, porque tem que ser na linguajar deles, tá? Diz assim, ó. Criatura simples não existe. Estou falando de criaturas. Criatura simples não existe. A ciência sabe e nisso insiste. Pé, mão, olho. Nada é simples. Isso é o que se diz. Tem gente que diz que vida evoluiu. Mas isso até hoje ninguém nunca viu. Peixe virando ave é coisa de São Tomé. Pois filho de peixe, peixinho é. Entende? É bem legal para fazer a garotadinha pensar. Ou seja, a gente quer que essa turminha já saia literalmente bagunçando o coreto por aí. Esse livro foi inspirado em 2 criaturinhas, uma desse tamanho e uma outra um pouquinho menor, que são os meus netos. É assim que eu tenho ensinado. Eles já vão chegar na escola vacinados, vai ser tão legal.
sabe? O professor vem falar de evolução, a minha netinha já vai falar assim, me dá uma lei da evolução. Deixa eu perguntar para você, me dê uma lei da evolução. Você aprendeu alguma? Você sabia que na época que nós acreditávamos, nós assim lá, séculos atrás, a gente achava que a Terra era o centro do universo, né? E tudo girava em volta da Terra. Nós conhecíamos as variáveis, mas a gente não conseguia descobrir lei nenhuma. Por quê? Porque o modelo estava errado. Me deu uma lei da evolução? Eu imagino que o modelo está errado. Isso é ciência. Bem legal, né? Só para você ir para casa pensando. Eu vou falar um pouquinho a respeito desse livro que eu lancei semana passada. Rapaz, o negócio está até espelhado aqui, nem me avisaram. Que coisa. Deixa eu desespelhar os dois. Esse livro trata do dilúvio, o dilúvio em Gênesis. De novo, do ponto de vista da ciência. Então está quentinho, foi lançado semana passada ali na Consciência Cristã, tá, em Campina Grande. Que jeito sobre o dilúvio? Que é legal. Tem muita coisa interessante para a gente parar e pensar. E eu vou falar um pouquinho dele para você ter uma noção. Por exemplo, onde você coloca um dilúvio global? Tá bom, isso é um problema. Não, não é problema. Deixa eu contar um pouquinho antes da gente trabalhar ali, e daí eu já entro para a gente ver um pouquinho do dilúvio. Quer ver que legal? Quando você pega a parte de narrativas do dilúvio, então você procura olhar alguma coisa chamado, que nós chamamos de motivos, que são as ideias principais. Olha que interessante. Dilúvio bíblico, você tem o quê? Noé salvando a sua família e os animais na arca, por causa de uma grande inundação, por causa do dilúvio, causado pela ira de Deus. Então você tem 5 deles. Você sabia que existem pelo menos outras 200 narrativas além da Bíblia? Por exemplo, os aborígenes da Austrália dizem o seguinte, que um dos antepassados deles teria salvo os animais e a família dele num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses. Os mesmos 5. Existem pelo menos 200 relatos falando exatamente isso. Vou fazer uma perguntinha matemática bem interessante. Qual a probabilidade de 200 culturas terem inventado exatamente a mesma mentira? Rapaz, a coisa é séria, né? E principalmente o povo lá da Austrália, sabe quem foi esse antepassado deles? O nome desse cidadão chamava Noah. Quase deu Noé, não é? Fica à parte, bem pertinho. Então, para a gente ter uma noção, isso é um pouquinho do que eu trato nesse livro, o dilúvio em Gênesis. Eu trouxe esse material, está lá fora, se você depois quiser dar uma olhadinha. Tem a maquininha, tá? Para ajudar um pouco. Então, o que eu queria tratar com vocês, assim, rapidamente, é só darmos uma olhadinha a respeito do dilúvio, porque é uma área tão legal. Para e pensa, se você tivesse que escrever algo para alguém, você não colocaria as coisas mais importantes? Imagina só, o seu último dia de vida vai ser hoje. Estou brincando, tá? Espero que não, mas imagina. O que você faria nas próximas horas? Eu sei que tem muita gente que ia casar, mas além disso, o que mais você faria? O que você faria? Vou fazer isso, fazer aquilo. O que você faria? Se você tivesse que deixar um legado para o futuro e falasse assim, escreva aquilo que você gostaria que as pessoas soubessem. Obviamente, você iria colocar o que de mais importante você queria que as pessoas soubessem. Para e pensa. Deus colocou na sua palavra, na Bíblia, tudo aquilo que é mais importante. E não é fascinante que quando ele trata do dilúvio, ele gasta 4 capítulos falando disso? 4. É porque o negócio é importante. Tem que ser muito importante. E tem muita gente que quando estuda o dilúvio, as pessoas não sabem muito bem como é que funciona, né? Porque a ideia de um dilúvio para nós é assim, o dilúvio, eu já ouvi aquela historinha. Então não faz diferença entre a historinha de Noé, a historinha do Cebolinha, do Cascão, ou do Charlie Brown, todo mundo, é só historinha. Não, Noé foi um cara como eu e você, o cara respirou esse mesmo ar que a gente respira. O cara teve um monte de sonhos, foram todos por água abaixo, é verdade, mas assim, sabe... Ele pensava, ele imaginava, imagina Noé, Deus fala para ele, Noé, constrói um barco. Senhor, para quê? É porque eu farei chover. Senhor, o senhor podia me explicar o que significa chuva? Noé, constrói o barco, deixa que eu cuido do resto. Não tinha chovido ainda. Então, um monte de coisa assim fascinante a respeito. Deixa eu tratar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos tratar com as imagens, porque eu acho bem
Legal a gente poder fazer essa proposta. Pergunta bem rapidinho, qual foi a última vez que você leu sobre o dilúvio em Gênesis? Faz tempo, né? Lembra depois que você saiu ali da igreja, depois que você completou 3 anos, provavelmente de lá para cá você não leu muito daquela história lá. Então a gente lembra dela lá no passado. E é importante a gente falar um pouquinho dela. Então vamos lá, quero tratar um pouquinho ver se a coisa vira. Quando a gente trata do dilúvio, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa cronologia do dilúvio para vocês e dar algumas outras ideias. Quando a gente pensa em termos de dilúvio, há quanto tempo atrás será que teria acontecido esse negócio? Porque tem gente que chega para mim e fala, cara, a Bíblia está cheia de erros. Eu falo, é mesmo? Me dá um. Tem um monte. Até agora você não deu nenhum. Então deixa eu dar um só para vocês verem, que está relacionado com a cronologia. Eu vou falar um pouquinho e daí a gente entra para trabalhar nisso. Vamos pensar em termos de Gênesis e a história. Deixa eu mostrar para você como é que Deus trabalha com essa área. Porque eu já vi o físico, a gente gosta de pensar como que Deus pensa. Tem gente que só quer saber as bênçãos, a gente quer saber como que as bênçãos vão chegar até aqui. Então tem toda uma dinâmica um pouquinho diferente. Por falar nisso, quando o Senhor Deus criar novos céus e nova terra, Ele vai colocar uma arquibancada gigantesca e adivinha quem vai sentar na primeira fila? Você tem dúvida? Os físicos, os químicos, esse pessoal, só nós estamos interessados nessas coisas. O pessoal do louvor vai estar lá atrás ensaiando. Eu espero que você esteja na primeira fila também, tá? Olha que legal, só para você ter uma noção, como é importante o estudo das Escrituras, eu vou usar isso aí para aplicar no dilúvio, tá? Quando foi que Salomão começou a construir o templo? É muito legal porque a Bíblia nos diz que Salomão construiu o templo, literalmente 480 anos depois que o povo de Israel saiu do Egito. O texto diz assim, olha, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo. E muita gente olha para isso e fala, nossa, rapaz, que legal. Então agora a gente sabe quanto tempo depois que o povo saiu do Egito, Salomão começou a construir o templo. Então você tem o período lá no deserto, o período dos juízes, mais o período que Saul reinou, mais o período que Davi reinou, e Salomão, como era o 4º ano, ele já tinha reinado 3 anos. Aí você pega um outro texto da Bíblia, que é muito legal, Atos capítulo 13, e o texto diz assim, que Deus suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. 40 mais 450 dá 490. O outro texto diz que 480 anos depois que o povo saiu do Egito. Rapaz, tem que pegar o resto do povo ainda ali. Diz assim, e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Espera aí, 40 no deserto, mais 450, isso dá 490, com mais 40 já deu 530. Quando eu falo isso nas igrejas, os pastores ficam preocupados, trouxemos um herege, olha só. Estava indo tão bem, entende? Começou tão bem, de repente começa a falar essas coisas. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. Quanto tempo Davi reinou? Então vamos juntar o pacote todo e fazer Quanto tempo o povo ficou lá no deserto? Está lá no verso, 40 anos. Qual foi o período dos juízes? 450 anos. Quanto tempo Saul reinou? 40 anos. Quanto tempo Davi reinou? Mais 40 anos. Isso se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. Aí você pega a 1 Reis, capítulo 6, e você percebe que Salomão começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado. Então ele já tinha reinado 3. Quando você faz a continha, não é difícil fazer essa continha, 573 anos é o total. Afinal de contas, 480 ou 573? Não é interessante que Deus coloca essas coisas na Bíblia, são tão legais, né, para que a gente aprenda matemática. Eu sou um dos poucos que estuda a Bíblia com a calculadora do lado. Eu sei que é meio estranho, mas é normal. Tá? Eu falo para as pessoas, os únicos normais são os físicos. Tá? É sério. Se eu ligar para o meu amigo lá no Japão e falar para ele, perguntar para ele assim, o sol está brilhando agora? Se ele for físico, sabe o que ele vai responder? Não sei. A Terra é plana? Não, a Terra não é plana, ele está do outro lado. Então você pergunta para ele, mas aí, eu acabei de te perguntar, o sol está brilhando agora? Ele falou, não sei. Eu falei, vai lá fora, eu estou aqui fora. Você sabe por que ele não sabe? E eu também não sei? Porque a luz do sol demora 8 minutos e 17 segundos para chegar aqui. A gente não sabe se o sol está brilhando agora. Nós sabíamos que ele estava brilhando há 8 minutos e 17 segundos atrás. Vai que ele explodiu. Daqui a pouco a gente fica sabendo.
Você percebe como nós somos os únicos que estão assim, meio aparelhados, meio assim, antenados no que está acontecendo? E o pessoal fica de boa. O sol está brilhando agora, você não sabe. Não tem a menor ideia. Bom, voltando para o nosso probleminha aqui. Se nós pegarmos os 573 anos, subtrairmos os 480, você fala assim, nossa, tem uma diferença de 93 anos. Perceba que eu disse diferença e não erro. É uma diferença. Como será que Deus conta a história? Quer ver que legal? Para a gente entender o que está acontecendo, vamos lá no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro muito interessante, porque ali o povo de Israel está morando na terra prometida. Aquela terra que Deus tinha falado para Abraão, Isaac e Jacó, agora finalmente eles compraram a casa própria deles. Tá? Estão lá, curtindo, tudo legal, sossegado. Mas é muito interessante, porque o pessoal agora que tem casa própria, sabe o que eles começaram a fazer? Rapaz, eles esqueceram de Deus. Então o povo abandona Deus. Deus fala, dá um jeito nesse povo aí. Daí lá no livro de Juízes, capítulo 3, verso 8, ele manda um cidadão que tem aquele nome fabuloso, Cusã-Risataim. Cusã-Risataim invade a terra, agora o povo morando na terra prometida tem que servir esse cidadão aí. Isso durou 8 anos. Depois de 8 anos o povo se arrepende, pede perdão ao Senhor Deus, e Deus restaura o povo, porque ele manda um juiz, e agora o povo volta a servir a Deus de novo, eles estão agora na casinha deles, tranquilos, servindo o Senhor Deus. Não passa muito tempo, eles se esquecem do Senhor Deus, Deus manda um outro cidadão, agora entra Eglon, invade a terra, e por 18 anos o povo de Israel está servindo a Eglon. Lembra que eles estão morando na terra prometida. Tá? Passam 18 anos, o povo se arrepende, pede perdão, Deus manda um juiz, o juiz vai lá, ajuda o povo, salva o povo, e agora eles voltam a servir a Deus. Não passa muito tempo, o povo se esquece de Deus de novo. O que acontece? Deus manda um outro cara, Jabim. Jabim invade a terra, e por 20 anos, agora o povo, morando na terra prometida, está servindo a Jabim. Se arrependem, pedem perdão, Deus manda um juiz, liberta o povo volta a servir a Deus. Não demora muito tempo, o povo se esquece de Deus de novo. Deus manda os midianitas, eles invadem a terra por 7 anos agora, o povo morando na terra prometida, todo aquele negócio que vocês já ouviram agora de pouco. Tá? Esquece de Deus. 7 anos depois, se arrependem, pedem perdão, Deus manda um juiz, e agora esse povo, o quê? Volta a servir o Senhor Deus. Não passa muito tempo, o que acontece? De novo. É por isso que Deus chama a gente de ovelha. Sabe, se você não chame as pessoas, oh, você é um cara muito burro, fala assim, você é um muito burro. Sabe por quê? A ovelha está aqui, ela cai ali embaixo, você pega o cajado, tira a zequinha de lá, põe aqui em cima, adivinha, dali 5 minutos o que vai acontecer? Plum. De novo. Você põe a ovelha aqui em cima e fala, mas que animal burro? Ela olha para você e fala, sabe? É muito estranho. Cai toda hora. É por isso que Jesus disse, nós somos o quê? Ovelhas. A gente vive caindo, ele tira, a gente cai de novo, ele tira, e cai de novo, é assim que funciona. Então olha lá, os midianitas, depois disso o povo se afasta de Deus, e daí Deus levanta um povo que são os filisteus, e por 40 anos os filisteus agora são senhores. Morando na terra prometida, agora o pessoal tem que servir a um outro Senhor. Pergunta, por quantos anos o povo de Israel, morando na terra prometida, serviu um outro Senhor? Só fazer a continha, né? 93. Deus faz umas coisas tão bonitas na palavra dele, porque ele conta a história de 2 maneiras. Uma maneira é o quanto tempo o povo morou na terra prometida, cronologicamente, desde quando saiu do Egito até quando Salomão começou a construir o templo, 573 anos. Durante esse período, quanto tempo esse povo serviu a Deus? 480. Vou fazer uma pergunta, quanto tempo você serve a Deus? Pensou Deus pegar lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu pendrive, coloca ali, Adalto Lourenço. Rapaz, quantas segundas-feiras você levantou e foi trabalhar para o louvor da minha glória? Eu não estou achando nenhuma aqui, ó. Percebe a dinâmica? Quantas segundas-feiras você chegou e falou, Senhor, eu estou indo para a escola para o louvor da tua glória? Estou estudando lá, sabe essa dinâmica? Vou levantar e vou trabalhar para o louvor da tua glória. Deu para perceber o problema de, a gente fala, a Bíblia está cheia de erros. A Bíblia está cheia de ensinamentos. A gente estuda e aprende. É por isso que a gente tem uma proposta fascinante. Quer ver que legal? Você sabia que o final de semana termina hoje, né? Amanhã começa a semana nova. Não é legal que Deus nos convida a começar a semana descansando? Eu gosto de trabalhar com Ele, é muito legal. Eu vi uma placa uma vez nos Estados Unidos espetacular, quase parei para assistir o sermão lá. Estava escrito assim, trabalhar para Deus é algo espetacular. O patrão é muito bom, é extremamente justo,
nenhum dos seus planos jamais será frustrado. Agora, os benefícios de aposentadoria são todos do outro mundo. Literalmente, né? Porque é para lá que a gente vai. Então, dá para a gente entender um pouquinho a respeito de como Deus trabalha essas questões. Deixa eu colocar algo que é bem legal, então, falar um pouquinho do dilúvio, vou gastar só uns minutinhos aí, dar umas ideias gerais para você. Por exemplo, quando teria ocorrido esse dilúvio que está em Gênesis? Porque a gente lê a Bíblia e não consegue juntar muitas coisas. Tem um pessoal que gosta de fazer continha por aí, então dá uma olhadinha. Segundo o modelo, tem um cidadão ali que é um judeu, o Ben Halafta, tem um outro que é um bispo anglicano, o James Ussher, e tem um pessoal que tem trabalhado em cima disso, colocando essa cronologia um pouquinho melhor. Então, quanto tempo atrás o mundo teria sido criado? Então, segundo o Joseph Ben Halafta, 3.761. Tem um outro ali, no James Ussher, 4.004. E tem um outro ali, atualizado, 3.918. Então, isso é mais ou menos quanto tempo atrás o mundo teria sido criado. Como o dilúvio ocorreu 1.656 anos da criação, você fala, nossa, não sabia. Está na Bíblia, sabe onde está? Na genealogia, por isso que tem continhas, tem números para a gente fazer a continha. Fulano gerou não sei quem, tinha tantos anos quando nasceu. Aí você pega, soma no outro, tinha tantos anos quando gerou o neto. Que legal, então vai somando. Percebe que o dilúvio começou no ano 1656, depois da criação. Então vou colocar só meio rapidinho aí, dá para você ter uma ideia, as datas com respeito ao dilúvio. Tararam. Em outras palavras, se você pensar em termos do dilúvio, ele teria ocorrido mais ou menos por volta de uns 4.300 anos atrás, e a criação do mundo por volta de uns 6.000 anos atrás. Sabe o que é legal? Quando você começa a olhar os calendários que tem por aí. Deixa eu mostrar alguns deles. Então, da criação até 2020, dá para ter uma ideia ali. Olha que legal, o calendário assírio. Eles estão no ano 6.770. Os assírios estão no seu ano 6.670, porque eles começaram a contar a origem deles há 6.670 anos atrás. Eu acho legal estudar esse pessoal lá do Oriente Médio, sabe por quê? Uma vez estava com um amigo meu que nasceu lá, isso na época que eu estava fazendo meu mestrado, foi fascinante conversando com ele, assim, eu todo animadinho, né, falando, nossa, cara, que coisa espetacular, história. Ele olhou para mim e falou, história? Vocês não conhecem nada de história. Eu falei assim, mas, a gente estava lá nos Estados Unidos, tem 500 anos de história. Ele olhou para mim e falou assim, o meu país tem 5.000 anos de história. Você quer comparar o meu país com esse país aqui? 5.000 anos? É brincadeira. Olha a diferença. Bom, estão lá os assírios. Se você pegar um outro pessoal aí que é bem interessante também, você pega um calendário chinês, olha só, o calendário chinês, para eles a nação chinesa começou mais ou menos uns 4.700 anos atrás. Bom, você pegar, por exemplo, um outro povo, que são os judeus, isso acabei de falar para vocês, eles lá no ano 2020, que é esse ano que nós estamos aqui, estão no ano 5.780, vai ser 5.781 agora em setembro. Se você pegar o calendário indiano, Kali Yuga, eles estão no ano 5.100. Se você pegar, por exemplo, mais um deles, o calendário coreano, que não tem nada a ver com, sei lá, de onde os caras tiraram essa ideia. O calendário coreano está no ano 4.353. Sabia que é praticamente a mesma data da época do dilúvio bíblico? Espetacular. Como é que eles saíram com essa ideia? Tem mais um outro aqui que é bem interessante. O calendário maia também está no ano 5.134. Percebe que todos os calendários bem antigos dão para a gente ali mais ou menos uns 4.000, 5.000, 6.000 anos, que é mais ou menos a faixa que a Bíblia nos dá também. Então o pessoal chega para mim e fala assim, cara, mas você não acredita que literalmente o mundo é tão novinho assim? Deixa eu fazer uma pergunta. 1º de janeiro de 2020, quantas pessoas tinham no planeta? Rápido, resposta rápida. Matematicamente falando, o dobro da metade. Ih, cara, ninguém faz matemática por aqui. Caramba. Essa foi mal, né? Só ninguém deu risada. Eu falei, o dobro da metade. Sabe o que significa o dobro da metade? Tudo. Ou seja, não deu o número. Aí eu sei, o pessoal está pensando, por quem é sábado à noite, eu entendo, tem um desconto. Mas olha que legal. No comecinho desse ano, nós éramos em 7 bilhões, 600 milhões e uns quebradinhos ali no meio. Para e pensa, peraí, se a humanidade existe no planeta há tanto tempo, será que não teria um pouquinho mais, não? Não deveria ter mais? Olha que legal, no ano 1900 havia 1 bilhão de habitantes no planeta, praticamente. No ano 2000, nós éramos 6 bilhões.
Eu lembro que teve guerra no meio de tudo isso, um monte de coisa. Tá? Teve até PT. Todas essas coisas causaram um grande estrago. Desculpa, é que eu não resisto. É que Deus nos dá todos os alertas. A palavra desastre vem da língua grega. Dis e aster. Dis significa mar, ruim. Aster é estrela. Então, desastre é uma estrela ruim. Se coloca o número 13, dá PT, perda total. Ou seja, isso é só para acordar um pouquinho, tá? Vamos voltar aqui dentro do nosso contexto. Eu sei que tem um monte de petistas aqui. Vão todos agradar a Deus, saindo dessa posição para honrá-lo e tudo mais. Vamos lá, voltando aqui. Rapaz, o pessoal quer me matar de vez em quando. Fala, não tem problema, não tem problema. Você vê que no céu não tem petista. Você fala, mas como que você sabe? Porque eu leio a Bíblia. Está na Bíblia quem você deve honrar ou não. De qualquer forma. Por que todos os calendários são desse jeito? Por que a humanidade, todas as curvas de crescimento populacional mostram que a humanidade não poderia estar no planeta há mais do que 6.000 anos? Se estivéssemos aqui há mais de 6.000 anos, a quantidade de pessoas no planeta não seria apenas 7 bilhões e quase 700 milhões. Não seria, teria que ser muito mais. Percebe? Então, nós temos muitas coisas trabalhando praticamente juntas. Você pega um relato, por exemplo, esse relato chinês, que é muito interessante, fala do grande dilúvio de Gunyu. É muito legal porque esse dilúvio teria ocorrido entre o ano 2300 e o ano 2200 a.C., que é praticamente a época do dilúvio bíblico. Agora, quando a gente pensa em termos dos chineses, rapaz, é muito estranho isso. Então a gente precisa olhar um pouquinho e ver com detalhe como que está acontecendo, ou por que essas coisas todas estariam acontecendo. Vamos pensar em termos não somente do dilúvio, mas pensar em termos de uma cronologia. Deixa eu mostrar um pouquinho a respeito da cronologia do dilúvio, porque ninguém sabe muito a respeito dele, porque estuda-se pouco. E tem muita coisa legal para aprender. Por exemplo, nós sabemos que o dilúvio, o relato bíblico, ele começa marcando 7 dias antes do dilúvio começar. Isso é no dia 10 do mês 2 do ano 600 da vida de Noé. Ele nos dá uma série de informações ali do que estava acontecendo. Aí você pega no dia 17 do segundo mês do ano 600, começa o dilúvio. E é bem legal porque você pode pegar ali e ver, por exemplo, dia 17, segundo mês do ano 600, começa esse dilúvio. 40 dias depois, acaba o dilúvio. E daí o pessoal acha que Noé saiu da arca. Ainda não. Olha que legal, 150 dias depois que o dilúvio começou, a arca repousa nas montanhas do Ararat. Daí você pega 223 dias depois que o dilúvio começou, começa a aparecer o topo das montanhas. Daí você pega 263 dias depois que o dilúvio começou, Noé abre a janelinha da arca e solta um corvo. Você percebe que a experiência científica não foi bem sucedida. Aí ele espera mais um pouquinho, solta uma pombinha, 270 dias depois que o dilúvio começou, espera mais 7 dias, solta a pombinha de novo, ela volta, com um raminho de oliveira, 277 dias já haviam se passado, ele solta a pombinha mais uma vez, depois de 284 dias dentro da arca, a pombinha vai e não volta mais. Ele ainda espera mais um pouquinho de tempo, e 313 dias depois que o dilúvio começou, ele remove um pedacinho da cobertura da arca, e percebe que o solo está enxuto. E 371 dias depois que o dilúvio começou, finalmente Noé sai da arca. Deixa eu perguntar para ela feminina aqui, porque Noé era casado com a esposa dele, obviamente. Ele tinha 3 filhos e 3 noras. Agora imagina você sendo uma das noras de Noé. 371 dias confinado num barco com a sua sogra. Sentiu o drama, né? Como é que seria legal? Sua sogra põe o vasinho desse jeito, você vai lá, vira o vasinho do outro lado. Eu falo, esse é meu vasinho. 371 dias, tá? Então a gente tem uma noção bem interessante a respeito do dilúvio. Foi um período de tempo grande. Se pegar, por exemplo, falar um pouquinho, o dilúvio teria sido local ou global? Isso é uma outra coisa. Muita gente chega para mim e fala assim, não, o dilúvio foi local. Eu falei, rapaz, deve ser muito interessante Deus mandar um cara construir um barco e colocar pássaros dentro de um barco que vai passar por um dilúvio local. Deve ser fascinante. Já pensou, por quê? Coitados dos passarinhos lá dentro estariam todos deprimidos. Deixa a gente lá fora, a gente voa e vai embora. Se vai ter dilúvio só aqui, a gente vai embora. Imagina Deus mandar construir um barco daquele tamanho. Ou seja, muitas pessoas chegam e falam para mim o seguinte, não, mas para e pensa, ó, Monte Everest, 8.848 metros acima do nível do mar, está lá no Nepal. O Monte Aconcagua, que está praticamente ali na Argentina, 6.900 metros acima do nível do mar. Para inundar essas montanhas, imagina só, não tem como inundar tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta.
essas montanhas existiam antes do dilúvio ou elas são resultantes das tectônicas durante o dilúvio? Tem que parar e pensar um pouquinho. Então é bem legal porque a gente vai olhando um pouquinho desse negócio. Deixa eu dar algo que é bem legal para você estudar. Sabia que dá para a gente saber se foi um dilúvio local ou global pelas pombinhas? Fala, hã? Pombinha? É muito interessante. Quanto que uma pomba consegue voar num dia? A resposta é simples, 1000 quilômetros, de boa. É que a gente está na época da internet, você não usa mais pombo correio, como foi durante a Primeira Guerra Mundial. Tinha que mandar o pombinho. Agora vamos pegar, por exemplo, Noé soltou o pombinho, ele foi e não achou lugar para pousar. Rapaz, daí como é que fica? Literalmente tem uma coisinha que a gente precisa dar uma olhadinha nisso daí. Quanto tempo, desculpe, qual será a distância então que esse pombo teria voado? Mais ou menos, vamos colocar 300 quilômetros para ir, 300 para voltar. Nós sabemos que a arca já tinha parado ali nas montanhas do Ararat. Então, se eu pegar as montanhas do Ararat, colocar o meu negocinho ali, fizer um círculo de 300 quilômetros de raio ao redor, quantas montanhas estão dentro desse círculo? 6. Quanto acima do nível do mar eles estão? Mais ou menos uns 3.600 metros por aí, acima do nível do mar. Daí você tem que pegar um outro negócio na área da ciência que chama curva ipsométrica ou ipsográfica, tá? Tem os dois. Você não esperava que você ouvisse isso de sábado à noite lá. Olha só. Daí, essa curva ipsográfica, ela mostra para a gente o quanto do planeta Terra, em termos de área, está acima de uma certa elevação ou quanto abaixo do nível do mar. Então, dá para medir isso daí. Quando você pega 3.500 metros aproximadamente, são as montanhas que estavam nessa região onde estava. Isso significa que 3.500 metros sobra apenas menos de 0,5% de toda a superfície do planeta Terra que está acima disso. Ou seja, a pombinha voando mostra claramente que o quê? Que o dilúvio foi global. Eu sei que muita gente acha isso estranho, porque tem gente que chega para mim e fala assim, rapaz, dilúvio global, de onde veio toda a água? De algum lugar. Então, a gente estuda um pouquinho, só para você ter certeza do que eu estou falando, isso aqui é curva ipsográfica. Né? Isso aqui é muito legal. Para escrever esse livro aqui, rapaz, eu usei cerca de 30 áreas específicas da ciência. Porque é muito legal. Afinal de contas, o dilúvio aconteceu ou não? Olha para mim e você que somos cristãos. O que Jesus falou? Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Vamos estudar como foi nos dias de Noé. Você sabe como foi nos dias de Noé? Se você não souber, é capaz de você não saber quando o Senhor tiver para voltar. Dá uma olhadinha e veja isso daí. Então, um pouquinho desse negócio. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de Noé. Muita gente não conhece o cara. Quem foi Noé? Noé foi aquele cara da arca. Geralmente é assim que as pessoas falam. Mas quem teria sido Noé? As pessoas acham que Noé é figurinha igual mangá ou alguma coisa assim, não tem nada muito a ver com a realidade. Ou seja, sempre desenho assim de Bíblia para crianças, não parece ser um cara muito adulto não, né? Mas o legal de Noé, deixa eu colocar um pouquinho para você entender. Olha só, Noé era um homem que andava com Deus, tá? Ele tinha uma atitude muito legal, era um homem íntegro, reto, procurava fazer tudo aquilo que o Senhor Deus queria dentro da sociedade que ele vivia. Deixa eu fazer só uma perguntinha básica, tá? Como é que era a sociedade nos dias de Noé? A resposta é simples. Pergunta, quantos sobreviveram? Resposta, nenhum. Então, você já sabe como é que eles eram. Rapaz, esse povo não era péssimo. Era péssimo elevado ao cubo. Ou seja, era um pessoal que não estava nem aí com Deus, não tinha interesse em Deus. E olha que coisa espetacular, Noé foi o único. Imagina, tem pessoas que de vez em quando passam um e-mail e falam, professor, estou passando uma crise muito grande aqui na minha escola, na minha sala de aula, eu sou o único cristão. Eu falo, fica tranquilo, não era o único no planeta. Você está bem de vida, pode ter certeza, tem outros espalhados por ali, mas Noé não tinha. Agora imagina você, falando para a ala masculina, imagina você, filho de Noé. Imagina você indo para a escola e teus amigos falando assim, cara, que negócio é aquele que teu pai está fazendo lá no quintal? Gigantesco. Meu pai está construindo uma arca. Arca? Espera aí,
Que história é essa de arca? Imagina seu marido falando para você, olha, Deus mandou construir um barco. A primeira coisa que você faz é o quê? Não põe a mão no dinheiro da poupança, senão a gente se divorcia, tá? Percebe a dinâmica? Quem será que foi esse homem? Então a gente precisa olhar um pouquinho, e a gente não tem muita noção quem foi Noé. Deixa eu colocar aqui, vou ter uma pequena noção. Olha a listinha ali. Começa com Adão, depois ele teve um filho que foi Sete teve um filho que foi Enos gerou Cainã, Cainã Maalalel Jared, Jared Enoque, Enoque Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque Enoque. Então, se você olhar um pouquinho, tem uma coisa espetacular. Olha só, Enoque foi aquele cara que foi transladado. Tá? Então, a gente sabe quem foi o cidadão. Ele foi o quê de Noé? Foi o bisavô de Noé. Daí você pega Matusalém, aquele cara que viveu 969 anos, ele foi o avô de Noé. Daí você pega Lameque, que foi o pai de Noé, também foi muito interessante. Deixa eu colocar de uma forma geral, faz as continhas para você ver. Pergunta, quantos anos Matusalém tinha quando Noé, não é não, quantos anos Matusalém tinha quando Adão faleceu? Sei lá, ele tinha 243 anos. Já pensou um dia assim, uma forma bem legal, Noé chegando para o avô dele e falou, avô, como é que é aquele negócio da criação do mundo mesmo? Eu conheci Adão pessoalmente, deixa eu contar você. Você sabe que ele e a dona Eva não tinham umbigo, né? Isso é óbvio, eles foram criados. Quem é criado não tem umbigo, umbigo tem quem nasce. Eu não sei por que tem tanta gente discutindo coisa inútil por aí. Adão tinha umbigo, não tinha umbigo? Rapaz, pega o óbvio, claro que não tinha. Então Adão podia chegar e levantar a camiseta dele e falar, tcharam, entende? Não há ninguém igual a mim, só a minha esposa, ou seja, os dois únicos. Mas olha que coisa fascinante, Matusalém com 243 anos foi quando Adão faleceu. Imagina ele contando para Noé a história do começo do mundo. Você já imaginou? E tem gente que chega e fala assim, o mundo não surgiu desse jeito. Acho que, no caso ali, Matusalém ia olhar para o cara e falar, de que planeta você veio? Você não conheceu Adão, não é? Lameque, o pai de Noé, tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Eu só vou dar uma dica para você. Tem gente falando assim, então você acredita naquelas idades, 900 e poucos anos? Claro que sim. Mas por que você acredita nisso? Porque eu trabalho com ciência. A gente estuda telômero, telomerase, todas essas coisas. Aí você sabe por que o povo vivia tanto. Quem não estuda essas coisas fala, balela. Não, não é não. É real. O pessoal fala, não, a maneira como os caras contavam o ano naquela época era diferente. Como é que era? Eles contavam de outra maneira, não era, por exemplo, 969 anos. Matusalém viveu quase 100 anos. É mesmo, que legal. Então ele teve o filho dele, Lameque, quando tinha 11 anos. Deve ter sido emocionante a coisa, já pensou? Chega ali, filhinho, entende? Duas crianças, uma cuidando da outra. Em outras palavras, a gente olha esse aspecto da genealogia, você vê muita coisa interessante ali que a gente consegue aprender. Deixa eu dar uma dica para você. Olha só essa parte aí, eu coloquei a genealogia toda, isso aí tem no livro. Você não precisar depois ficar calculando tudo de novo e tudo mais, não está ali. É bem interessante porque, olha lá o dilúvio. Estou pegando esse pontinho, até para ver ali, tá onde está a flecha, o dilúvio. Vai seguindo depois do dilúvio, vai nascendo o neto de Noé, bisneto, chega lá embaixo, tem morte de Peleg, Torre de Babel, e continua, chega lá do outro lado, você já percebeu que ainda sem o filho de Noé não apareceu a morte dele? Dá uma olhadinha desse lado aqui. Na coluna desse lado, no ano 2158, depois da criação, foi quando Sem, filho de Noé, faleceu. Mas sabe o que é interessante? Quando Sem faleceu, Isaac tinha 50 anos. Já pensou que coisa espetacular, Isaac indo conversar com Sem? Isaac chega e fala assim, ô Tata, que é o tataravô. Como é que foi aquele negócio lá do dilúvio mesmo? Meu tataraneto. Eu tinha 98 anos quando aquele negócio aconteceu. Você sabe que, inclusive, meu avô, que eu conversei com ele, Matusa, rapaz, ele contou um pouquinho de que ele conheceu Adão pessoalmente. E não tinha umbigo. Sabe, aquela conversa super legal. Percebe como a história chegou até a gente? É por isso. Chegou uma história bem real, do jeito que ela é. É que muitas pessoas têm dificuldade de olhar um pouquinho essas verdades. Inclusive, a Bíblia nos dá todos esses detalhes para quê? Para que nós possamos entender como que a história chegou até aqui.
Mas se você não ler o livro de Gênesis dessa maneira, fica um pouquinho complicado. Por exemplo, quando a gente constrói a arca, falando a respeito da construção da arca, muitas pessoas chegam para mim e falam, mas não dá para fazer um negócio daquele tamanho. Claro que dá. Quando a gente estuda um pouquinho a parte de engenharia naval, que é uma área muito legal, você aprende um pouquinho a respeito dos barcos, aí só para ter uma noção de como funciona a coisa, e mais especificamente dá para a gente saber os 6 graus de liberdade que esse barco tem. Tá? Então tem ali, você constrói super petroleiros lá na Tailândia, sabe e conhece esse negócio muito bem, porque tem software para testar esse negócio. Daí a gente manda para o povo lá e fala, você poderia testar esse negocinho para a gente? Tem 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Você vê se afunda. Coloca uma super tempestade e vamos ver o que acontece. É que tem uns amigos que fazem isso, daí depois o pessoal manda para a gente e fala, cara, o negócio não afunda, o que é isso? Ah, que legal, isso aí é para a gente fazer coisas para transportar negócios para lá e para cá. A gente só queria ter certeza que não afunda. Não, não afunda não, vai tranquilo. Rapaz, essas medidas que vocês têm são malucos. De onde vocês tiraram isso? É que a gente tem um gênio por aqui que faz esses cálculos todos desse tamanho de ar, tamanho de barco, sabe? O cara entende de tudo isso. É mesmo? Será que ele pode trabalhar aqui com a gente? Não sei, pergunta para ele. Talvez ele vá. Estou falando de Deus. Porque foi o Senhor Deus quem mandou tudo isso daí para Noé. Então nós temos uma arca espetacular. O negócio não afunda. A maior parte dos navios não chegam nem perto da arca. Quando a gente pega também o tamanho da arca, só para ter uma ideia, lembra que ela nos é dada em côvados? Aqui tem um pouquinho de alguns côvados, tá? Tem na Suméria, na Síria, no Egito, Israel, na Grécia, Roma. Você se percebeu como a maior parte dos povos não perdeu o costume, como nós brasileiros também. Dá uma olhadinha, por exemplo, ali no Egito, tem 2 côvados, tem o maior e o menor. Né? Quando você pagava o imposto de renda era no maior, 52,3. Quando vinha a restituição era no menorzinho, 46,3. Não mudou muita coisa de lá para cá. Para a gente pegar um cálculo para ver o tamanho da arca, seria interessante a gente pegar aquele côvado do Egito. Por quê? Porque é literalmente onde Moisés cresceu. Então ele devia estar falando disso daí. Ou seja, que côvado a gente deveria escolher? Legal pegar e escolher qual deles? O côvado egípcio, a gente dá para ter uma noção sobre isso. Beleza. Então, a gente pega o côvado egípcio, aí dá para ter uma ideia do tamanho da arca, pegando o valor menor e o valor maior. Então dá para a gente saber o tamanho que esse barco tinha, que é um negócio bem legal. Tá? Aqui, ó. Mais ou menos uns quase 140 metros de comprimento, quase 24 metros de largura e quase 14 metros de altura. Um negócio espetacular do barco. Dá para a gente ver os detalhes a respeito dele, fazer todos os cálculos, eu coloco isso aí no livro só para o pessoal ter uma noção. Porque muita gente chega e fala assim, cara, não dá para colocar toda aquela bicharada dentro da arca. Fala, mas como é que você sabe que não dá? Você já fez a conta? Porque muita gente não faz a continha. Então deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito de colocar essa bicharada toda dentro da arca. Como é que você coloca todos esses animais na arca? A resposta é óbvia. Espero ouvir de vocês uma resposta óbvia. Como você coloca toda a bicharada dentro da arca? Pela porta. Tem que ser pela porta, não é? Abriu a porta e a bicharada entrou. Agora, quantos entraram? Como que funciona tudo isso? Dá uma olhadinha, tem um monte de bicho no planeta. Ou seja, a Bíblia chama de animais domésticos, tem os selvagens, tem os demais, está difícil ver ali, são dinossauros. Tem lá embaixo as aves, tem os que voam, coloquei um pteranodonte ali só para o pessoal ficar mais animado, tem os insetos, tem uma lista de coisas ali, bem interessante. Então, como é que a gente coloca toda essa bicharada na arca? E as pessoas ficam meio confusas pelo seguinte, falou assim, 2 de cada espécie são conhecidas aproximadamente 1.250.000 espécies. Tá? Colocar 2 de cada espécie, rapaz, não sei quantos. 2.500.000 animais na arca. Sem contar, deveriam ser 7 pares dos limpos e um parzinho só dos imundos. Já imaginou a quantidade de bicho na arca? Noé tinha que falar assim, com licença, um pouquinho mais para cá, mais para cá. Não foi assim. É que nós não temos parado para pensar um pouquinho. Quer ver? Literalmente, vamos parar e fazer um cálculo rápido. 1.250.000 espécies. De todas essas, 950.000 são insetos, porque eles respiram por traqueia, e Deus disse que era para entrar na arca somente aqueles que têm fôlego de vida em suas narinas. Então Noé não era para levar inseto. Imagina que coisa super interessante lá. Noé chega para o filho dele, Oshem, dá uma verificada lá, 2 carrapatos. Confere, pai, tem 2 aqui. 2 pulgas, confere. 2 pernilongos.
muriçoca, né? 2 muriçocas, tem aqui. Percebe a dinâmica? Ou seja, não tinha nada a ver com isso. Se você pegar os animais que entraram na arca, você vai perceber que eram apenas os mamíferos, os répteis, os anfíbios e as aves. Então, desses 1.250.000 espécies, 950.000 insetos, sobram 300.000. Desses 300.000, 270.000, vida aquática. Imagina, por que não ia colocar dentro da arca pirarucu, tucunaré, lambari, sei lá, todas essas coisas aí? Isso fica do lado de fora. Ou seja, o que vai sobrar são mais ou menos uns 30.000 animais. Então, quando a gente vai fazendo essas continhas, é um negócio bem interessante, porque aqui você consegue ver quantos deles tem. Dá mais ou menos umas 33.000 espécies. Agora, o que é fascinante, se você pegar o pacote todo, você vai ver a diferença do que a Bíblia chama de espécie e daquilo que a ciência chama de espécie. Espécies, segundo a ciência, são aquelas variações. Espécie, segundo a Bíblia, é o tipo básico. Você leva o tipo básico do qual toda variação aparece. Então é bem legal. Quantos tipos básicos tem no planeta? Eu fui lá fazer umas continhas. Então, de mamíferos tem 160 tipos básicos. Tudo isso aí vem de publicações científicas. As aves, 90. Os répteis, 90. E anfíbios tem aproximadamente 10 tipos básicos. Disso daí dá para fazer tudo que você tem no planeta. De mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Se você pegar os limpos, que davam mais ou menos uns 20%, faz as continhas, na arca teria aproximadamente 1.174 animais. Dá para cuidar de toda essa bicharada dentro da arca? Claro que dá. Bem tranquilamente, é que a pessoa não sabe fazer conta. Olha só que interessante. Se você fizer um cálculo de área da arca, ver a quantidade de animais, dá para saber até quantos metros quadrados cada animal teria dentro da arca. Que é mais ou menos uns 5 metros quadrados, então como era casais, 2 animaizinhos, você tem mais ou menos 10 metros quadrados por animal. Rapaz, é bastante espaço. E quando você olha, por exemplo, os pisos, você tem 3 pisos na arca, tá? Nos 2 pisos inferiores você tem mamíferos, répteis e anfíbios, no piso superior você coloca as aves. Então dá para colocar toda a bicharada lá sem nenhum problema. Inclusive uns animais meio grandinhos. Por exemplo, como que você acha que Noé teria levado dinossauro na arca? Eu sei que você está pensando, isso desapareceu milhões de anos atrás. Aham, sim. Tenta. Faz uma pesquisa. Só para falar nisso, onde os dinossauros viveriam? Qual o habitat natural deles? Florestas tropicais. No planeta Terra tem aproximadamente 13,5 milhões de florestas tropicais, do qual cerca de 1% só foi pesquisado até agora. Me explica. Não estou dizendo que eles não estejam extintos, estou dizendo que, literalmente, tendo só 1% pesquisado até agora, ou menos, a gente não pode afirmar que o negócio não está lá. Para quem tem irmão um pouco menor, não é interessante de manhã cedo, cadê minha meia? Está na gaveta. Já olhei, olhou nada, nem pesquisou direito, a meia está lá dentro. Pode abrir a gaveta que você vai encontrar a meia ali dentro. Será que tem dinossauro por aí? Mas não dá para pôr dinossauro na arca, porque os dinossauros eram grandes, né? Então você leva filhote, porque filhote cabe. Você leva os menorzinhos, tá? Filhotinho, que é como a gente transporta animais para cativeiro. Você nunca traz uma girafa adulta, você sempre traz o filhotinho. É super legal porque dá para explicar todas essas coisas de como Noé teria colocado toda essa bicharada na arca, etc. Coisa e tal. Claro que dá. Meus irmãos, sabe o que significa isso? É o que está escrito em 1 Pedro 3,15. Estar preparado para dar razão da esperança que nós temos. É assim que funciona. Porque o pessoal chega para mim, como é que Noé colocou toda aquela bicharada na arca? Você tem que aceitar pela fé. Não, vamos mostrar que é possível. Por que Deus nos deu uma mente? Para a gente pensar, para a gente raciocinar, para falar a verdade. Olha, foi assim, 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 deve ter sido assim. Isso aqui eu não sei. Percebe? Tem uma dinâmica muito bonita para a gente tratar ali. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, não queremos gastar tempo em cima dessas coisas. Estou entrando na reta final. Deixa eu colocar 2 coisinhas bem legais para pensar. Por exemplo, como que Noé saiu caçando toda a bicharada para pôr na arca? Deve ter dado um trabalho, né? Imagina, vem aqui no Brasil para pegar anta, capivara, ema. A Bíblia nos diz algo espetacular, só para você ver como a Bíblia cientificamente está correta. No livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 e 10, Deus diz o seguinte: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. Pergunta: apareça
a porção seca. Singular ou plural? Uma porção seca só. Porque a Bíblia nos ensina que o planeta Terra, na sua origem, tinha um único supercontinente. Qual o nome dele? Pangeia. Você acredita? O único... Pessoal, essa ideia de Pangeia, o primeiro cara que surgiu com essa ideia foi Alfred Wegener, no comecinho do século passado, 1912. Quando ele apresentou essa ideia, os caras acharam que ele estava louco. O quê? Planeta Terra todo junto, um continente só, isso é doideira. Tanto é que só em 1964 é que essa ideia passou a ser considerada como uma possibilidade. Hoje todo mundo concorda, certo? Rapaz, a Bíblia está dizendo isso há todo esse tempo. E é legal porque eu tenho uns amigos assim que... eu tenho a oportunidade de trabalhar com eles, falam assim, cara, que legal, então olha só, a ciência está confirmando a Bíblia. Não. A ciência demorou todo esse tempo para chegar naquilo que a Bíblia já está dizendo desde o início. Um único continente, ou seja, um único continente, Noé ia sair caçando o quê? Ah, mas tem que ir lá na América. Não tinha América, está todo junto ainda. E a dinâmica é muito bonita, porque lembra que foi Deus quem levou os animais até Noé. Uma das coisas que me deixa animado, sabe por quê? Eu gosto de trabalhar com o Senhor Deus. Ele tem umas ideias assim brilhantes. Quer ver que isso é fascinante? Deus chega para Noé e fala assim, olha, 2 de cada animal virão até você e você guarda lá na arca. Por que Deus falou isso? A resposta é simples. Imagina Noé fazendo o teste de DNA para saber qual animal é o que tem o DNA melhor. Noé estaria até hoje fazendo teste de DNA para saber qual deles é o melhor. Ou seja, essa é a parte mais difícil. A parte difícil o Senhor Deus pegou. A parte fácil Ele deu para Noé. Deus fala assim, ó, Noé, eu cuido do DNA, você cuida de colocar a bicharada dentro da arca. Deixa eu colocar de uma forma prática para você ver como isso funciona. Deus sempre pega a parte mais difícil, isso fica com Ele, a parte mais fácil Ele dá para a gente. Se você está naquela posição que você chega e fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Adivinha a parte de quem você está tentando fazer? É dele, não é a sua. Essa Ele vai fazer. A gente aprende isso ali estudando o dilúvio. Um Deus fala, eu faço a parte mais difícil. Quer ver? Tem gente que chega para mim e fala assim, ora para mim para que eu passe lá no vestibular. Pode ter certeza que eu vou orar pedindo que Deus te ajude a lembrar tudo aquilo que você estudou. Percebeu que o pessoal não fica muito assim alegre, não. É só isso? Puxa vida, eu pensei que fosse orar para eu passar no vestibular. Não, se você lembrar tudo aquilo que você estudou, você vai passar. Mas se você não estudou, você quer que Deus faça milagre. Aí é outra história, Deus não mente. Você sabe disso. Se a tua nota merece 0, vai ser 0. Pode orar, pode trazer pano de saco e cinza, pode fazer o que quiser. Vai estudar. Percebe a dinâmica como Deus trabalha? É muito bonita. A gente percebe isso ali no dilúvio. Só para a gente ir para a reta final aqui, queria dar 2 coisinhas para você pensar. São algumas questões. Eu já disse que ia dar 2 coisas, então deixa eu terminar de dar as 2 coisas. Deixa eu terminar essa daqui e daí a outra. As pessoas falam assim, rapaz, mas Noé ficou com toda essa bicharada lá dentro por 371 dias. Já imaginou a confusão que não deve ter sido? Não foi muita confusão, não. Deixa eu explicar por quê. Quando a gente olha alguns detalhes, você vai perceber que 15 côvados da arca estavam dentro d'água. Isso significa que os 2 pisos inferiores estavam embaixo d'água. Isso significa algo muito interessante, porque a temperatura dos oceanos, nesses 20 metros, ali, por ali assim, até 20 metros, é de mais ou menos 17 graus Celsius. Lembra que a arca não tinha sistema de aquecimento central. Tá? Então, a temperatura nos pisos inferiores era praticamente a temperatura ali do lado de fora dos oceanos. Sabe o que é fascinante? 17 graus Celsius é a temperatura que mamíferos, aves, répteis e anfíbios entram em estágios de dormência. A gente chama de torpor, brumação. Sabe, a bicharadinha, sabe quando vai ficando escurinho, o friozinho vai batendo, mais ou menos como eu estou vendo alguns de vocês assim, você vê o preletor lá longe, ele vai e volta, né? Isso a gente chama de torpor. Então, esses animais estavam ali na arca, de boa, dormindo. Esses processos de torpor, hibernação e coisas desse jeito. Agora, é fascinante quando a gente olha para isso. Sabe por quê? Eu não sei você, mas eu tenho muitos amigos que gostam de questionar essas coisas. Eu gosto também de responder a eles.
Mas, nossa, sabe, não dá aquelas respostas bobas que a gente dá, sabe? Precisa crer, senão você vai para o inferno. Não, falar a verdade, falar, eu não sei, mas eu vou procurar saber, eu vou comprar o livro do Adalto, daí você vai ver, eu vou responder tudo que você sabe aí, sem problemas. É muito legal a gente poder falar para essas pessoas, ter capacidade de dizer a eles essas coisas, percebe? Só que muitas vezes nós, como cristãos, não queremos chegar nesse ponto, de aprender, de falar, porque isso, agora desculpa ser bem reto e direto, sabe? Mostrar ignorância é aquilo que Satanás mais quer. Ele quer que a gente mostre ignorância para o mundo. Nós somos assim, sabe, o pessoal vai olhar para a gente e falar, vocês são aqueles que acreditam no dilúvio, né? A gente acredita assim. É mesmo, vocês acreditam no dilúvio? Claro que a gente acredita. De onde veio toda a água mesmo? Veio de algum lugar, né? E para onde essa água foi? Não sei, deve ter ido para algum lugar, mas é fé, sabe, esse negócio é fé. E você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, se usa até versículo bíblico que fala besteira. Ou seja, tem que aprender de onde veio a água, para onde foi a água. Percebe a dinâmica? Deus nos convida a estudarmos isso, aprendermos isso, sabe? Eu gosto quando acontecem umas coisas muito interessantes assim. Deixa eu dar um exemplo relacionado com o que eu estou falando aqui, mas a ideia de conhecimento. Há uns anos atrás, eu estava falando numa igreja, veio um garoto de 10 anos e falou assim, o que o senhor acha da segunda lei da termodinâmica? Eu acho muito legal, deixa eu explicar a segunda lei da termodinâmica. Ele falou assim, não, eu sei. Eu falei, então você me explica a segunda lei da termodinâmica. E não é que ele explicou certinho. Eu falei assim, como é que se aplica a segunda lei da termodinâmica dentro dessa palestra que eu acabei de dar aqui, sobre a origem do universo e tudo mais? Ele ficou pensando, falou, eu não sei. Então, eu falei, isso eu sei, então deixa eu te ajudar. Que legal. Olha, a segunda lei da termodinâmica funciona assim. Expliquei para ele direitinho, sabe? Ele entendeu, falou, repete para ele agora, certinho. A lei faz. Na semana seguinte foi um negócio maluco. E o professor lá que ligou para o pastor, falou, o moleque aí está causando um pouco de problema para a gente com a segunda lei da termodinâmica. Imagina uma classe, toda garotadinha de 10 aninhos e o cidadão ali, dinâmico, o professor falando, dando aula, falando a respeito da origem do universo, Big Bang, blá blá blá, e o menino falando, não funciona, professor. Mas como? A segunda lei da termodinâmica. 10 aninhos. Uma outra situação bem interessante, eu estava dando palestras lá em São Paulo, isso em 2002, e numa igreja de periferia, eles tinham acabado de descobrir um planeta anão chamado Quaoar. Isso foi em outubro de 2002. Eu estava nessa igreja de periferia, tinha só quase criança lá, um montão delas. Eu até brinquei com a garotada, falei, super legal, os cientistas acabaram de descobrir um planeta anão chamado Qual ar? Quer ver que legal? É fácil lembrar o nome. Pergunta para o teu amiguinho do lado, qual ar você respira? Todo mundo, qual ar? Todo mundo lembrou do nome. Foi fascinante, sabe por quê? Na segunda-feira de manhã chega um desses meninos lá da igreja, está lá naquela, você sabe, escola de periferia, ele entra lá e de repente começa a falar, professora, o senhor sabia que descobriram um planeta não? Planeta não. Tá. Então vamos para a aula. Não, professor, esse final de semana teve um cientista lá na minha igreja. Cientista na igreja. Bom. Vamos para a aula. Não, professor, é verdade. O cientista disse que descobriram um planeta não chamado Quaoar. Fazendo uma longa história curta, naquela segunda-feira à noite, o Jornal Nacional disse que os cientistas haviam descoberto um planeta não chamado Quaoar. Na semana seguinte, essa professora foi lá na igreja para saber que igreja é essa que sabe da notícia antes do Jornal Nacional. Meus irmãos, isso é cristianismo. A gente na frente. O mundo tendo que correr atrás da gente. Essa é a parte bonita. Só para concluir, deixa eu dar as ideias então, e a gente termina por aqui. Você vai saber de onde veio toda a água e para onde foi toda essa água. Tá? Pergunta, de onde veio toda essa água? De algum lugar, né? Então, deixa eu dar algumas ideias bem rapidinhas para você. Quando nós estudamos o planeta Terra, nós descobrimos algumas coisas assim, extremamente interessantes. Tá? Uma delas é que, algo fascinante, é que no planeta Terra, no nosso subsolo, nós já tivemos uma quantidade absurda de água. Por exemplo, os russos fizeram um trabalho muito espetacular, aquele ali do lado, um poço super profundo. Rapaz, os caras, olha só, perfuraram um poço de 12 quilômetros, 12 quilômetros e 200 metros de profundidade. Adivinha o que os caras descobriram lá embaixo? Vodka. Tinha vodka de montão lá. Eles não descobriram vodka, tinha água. Acharam água lá embaixo. O problema é que lá embaixo a rocha está tão
compactada que não dá para a água daqui de cima chegar lá embaixo. Não tem como. Na Alemanha também, os caras cavaram um poço de 9.100 metros. O que eles descobriram lá embaixo? Você já sabe, né? Cerveja. Mas de qualquer forma, não, descobriram água de novo. Água lá embaixo, como é que pode isso? Ou seja, nós sabemos que o planeta Terra já teve uma quantidade absurda de água lá embaixo, um oceano inteiro. Aqui no Brasil, na cidade de Juína, no Mato Grosso, foi descoberto esse pequeno diamante. Está vendo do lado esquerdo um negócio meio branquinho dentro do diamante? Isso é água cristalizada, é pressão. 1,5% desse diamante é água. Os cientistas sabem que no passado o planeta Terra teve um grande reservatório de água lá embaixo. O negócio é que esse reservatório de água não está mais lá. Então a gente tem pesquisado o que aconteceu com essa água. Por quê? A Bíblia nos diz que, literalmente, jorraram as fontes do grande abismo. Tá? Um monte de água vindo de baixo. E a água veio de cima. O pessoal fala, não, choveu. E choveu nada. Chuva foi o resultado desse processo de água vindo de baixo, com portas dos céus abertas e água caindo. É muito legal, porque quando a gente estuda isso, está pensando em algumas coisas mais ou menos assim, sabe? Tipo erupção vulcânica, o mais parecido. Só tentar ilustrar para você. Muitas pessoas, quando pensam no dilúvio, assim, as nuvens começaram a aparecer e a chuva foi chegando. E agora o que a gente faz? Sentiu o drama, né? Não, o negócio foi assim, ó. Um negócio, estoura coisa aqui, estoura coisa ali. Todo mundo está bem, né? Legal. Rapaz, cada uma dessas fontes do grande abismo era como se fosse uma erupção vulcânica do vulcão Krakatoa, que entrou em erupção em 1800 e bolinha. Para você ter uma ideia, o barulho da erupção foi tão forte, mas tão alto, em termos de decibéis, que a 4.000 quilômetros foi ouvido. O pessoal falou, não tem uma nuvem no céu, que barulho foi esse? Krakatoa. Krakatoa, ao explodir, produziu uma tsunami de cerca de 43 metros de altura. Dá para imaginar a dinâmica? A gente está pensando assim num dilúvio, assim, um negocinho assim, tranquilo, super leve, super light. Rapaz, 1,5 metro de água subindo por hora. Dá para imaginar o desespero? Agora, para e pensa. A Bíblia nos diz que Matusalém, depois que Lameque nasceu, ele teve outras filhas. Lameque, depois que Noé nasceu, nos diz que Noé teve outros filhos e filhas. Desculpe, Lameque teve outros filhos e filhas. Ou seja, Noé tinha irmãos, tinha irmãs, tinha tios, tinha tias, sobrinhos, sobrinhas, primos e primas. Noé, sua esposa, 3 filhos e as 3 noras. Cadê o resto da família? Imagina tudo fechado, lá, gente batendo na porta. Abre, Noé. Quem que você acha que está batendo na porta? Você abriria? Percebe a dinâmica, a vida real, como é que funciona? Ou seja, a gente olha o dilúvio, é um problema bem sério essa dinâmica de tudo que está acontecendo. É por isso que a gente precisa entender que o dilúvio foi uma catástrofe. Estou no ponto 2, encerrando. Segunda partezinha, para onde foi toda a água. Para onde você acha que foi toda a água? Fácil, não é só puxar a rolha e a água volta lá embaixo, não tem como. Mas a gente tem como saber. Planeta Terra do lado esquerdo, planeta Marte do lado direito. Olha o mapa dos dois. Por que são tão diferentes? Já percebeu que o planeta Terra, parece que as coisas encaixam? Olha a América do Norte, a América do Sul, a Europa e a África. Não encaixa? Claro que encaixa. Porque no passado já estiveram juntos. E quando a gente estuda esse negócio, você começa a olhar umas coisas muito interessantes. Você fala, quer dizer que lá no dilúvio teve um rompimento, alguma coisa, ou seja, uma rachadura fazendo com que a América do Sul e a América do Norte se afastassem da Europa e da África? Exatamente, a gente sabe disso. É muito legal porque foi uma rachadura que foi rápida, o negócio movimentou rápido. Você fala, não é possível, isso daí demorou assim milhões de anos. Não demorou milhões de anos. Olha um carro, o que acontece com ele? Está vendo as montanhas do lado aqui? Que são montanhas com rochas sedimentares todas. O que aconteceu? As camadas tinham se formado e ainda o negócio não tinha solidificado.
mas estava andando rápido para acontecer o que aconteceu ali com o carro. Ou seja, para onde teria ido toda essa água? Água que inundou um planeta inteiro, rapaz, tem que ter ido para algum lugar. E tem. Então, a gente pega e faz um cálculo bem interessante, que é esse aqui, ó. Você pega no dia 17 do 7º mês do ano 600, a arca repousa no Ararat. Lá no dia 1º do ano 10 do ano 600, aparece no topo das montanhas. E nós sabemos que as águas tinham prevalecido 15 côvados acima das montanhas mais altas. Ou seja, dá para pegar toda essa informação, porque esse é o enunciado do problema, dá para a gente trabalhar o que aconteceu. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Você tem a arca, você tem o diâmetro da Terra, o raio da Terra, você tem o quanto de água tem ali em cima. Dá para a gente calcular tudo isso aí, porque esses valores são conhecidos. Daí você pega literalmente, calcula o volume dessa lâmina d'água, o tempo que demorou para essa lâmina d'água diminuir, esses 15 côvados, tá? Para poder ver o topo das montanhas. Daí você calcula a vazão. Vazão é nada mais, nada menos do que o volume dividido pelo tempo. Você pega esses dois, faz um cálculo. Isso é o quanto de água está desaparecendo, está descendo por segundo. Rapaz, dá uma olhadinha. 130 milhões de metros cúbicos de água por segundo. O que você acha que está acontecendo? Quando você pega, por exemplo, toda a quantidade de água que o oceano recebe dos rios, igual o rio Amazonas são 200 mil metros cúbicos por segundo. Se juntar todos os rios do planeta Terra, daria um pouquinho mais de 1.180 metros cúbicos por segundo. Sabe o que está acontecendo? América do Sul, vindo para cá, África e um oceano que está nascendo no meio de tudo isso. A gente vai estudando, vai fazendo os cálculos, você percebe que a água foi para lá. É por isso que é legal. Então, toda vez que você entrar ali no Oceano Atlântico, você pode chegar e falar assim, que legal, né? Quanta gente já não morreu aqui, né? Olha só, uma humanidade toda, lá na época do dilúvio, sentiu o drama. Pessoal, é uma coisa super bonita quando a gente olha esses detalhes. Mas como que a gente sabe que tudo isso está certo? Vai lá. Já viu um trem quando ele bate literalmente no anteparo? Talvez você não tenha visto, mas é isso que acontece. E o perfil dele é isso, ó. Esse perfil dessa colisão aí. Portanto, se a América do Sul e tudo que eu falei para vocês tivesse realmente se movimentado rapidamente, América do Norte também para lá, África para o outro lado, se isso fosse rápido, teria que ter um perfil praticamente como esse que vocês estão vendo ali. Vê que interessante? América do Sul tem uma cordilheira de montanhas do lado esquerdo, maior, planaltos e planícies no meio, uma cordilheira de montanhas do lado direito. Um trem indo para lá, teria um encavalamento maior do lado esquerdo, um pouco de encavalamento no meio e um encavalamento maior lá no finalzinho. Você olha a América do Norte, mesma coisa. Do lado esquerdo, cadeia muito grande de montanhas, do lado direito, cadeia secundária de montanhas. Se você olhar na África, é o oposto. Deixa eu colocar só porque disso tudo, estou terminando aqui. Uma coisa que é legal quando a gente estuda essas coisas, por exemplo, você pega uma informação como essa que está num livro como esse. Por que essa informação é importante e é relevante? Porque eu e você somos atacados diariamente com pensamentos, ideias, que têm a tendência de colocar da seguinte forma. Entenda o que eu vou falar. Foi isso mesmo que... Você já ouviu isso em algum lugar? Ou já leu isso em algum lugar? Onde você leu isso? Lá no capítulo 3 de Gênesis. Está escrito lá. Foi assim que Deus disse. E você sabe quem falou isso. Nós vivemos no mundo de hoje que praticamente tudo é para questionar a palavra do nosso Deus. Esse negócio do dilúvio, cara, só quem não estuda ciência acredita nisso. Quem estuda ciência sabe que dilúvio, Foi por isso que eu escrevi esse livro. Porque quem estuda ciência pega o dilúvio e fala, funciona. E é muito legal. Minha oração por vocês é que Deus possa ajudá-los. Sabe por quê? Eu também já sentei onde você está sentado, junto com meus amigos, e falando, nossa, o preletor está demorando. Sabe, muitos dos meus amigos não se assentam mais nos bancos da igreja. Sabe, mas corriam bem. Estavam lá comigo, sabe, sentados. Fiz parte do louvor muito tempo, tocando baixo, essas coisas todas. Super legal a coisa. Muitos dos meus amigos que estavam lá, inclusive no louvor,
Pararam. O que aconteceu? Tudo começou com uma frase pequenininha. Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Acho que você não entendeu direito. E assim vai. Então, meu desafio para vocês, aprendam o que Deus diz. Estejam preparados para dar razão da fé que nós temos. Super legal. Eu tenho amigos que são ateus, eu gosto de discutir com eles. É uma bênção. É uma grande bênção. Sabe por quê? Porque eles querem uma esperança que eu tenho. E eu sei a fonte. E a gente pode trabalhar nisso. Deixa eu orar com vocês. Querido Deus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor foi o Deus que trouxe todas as coisas à existência. Foi do Teu agrado que elas viessem a existir. Mas nós pensamos também numa humanidade pré-diluviana. Aqueles milhões de pessoas, descendentes de Adão, homens e mulheres, crianças que tinham sonhos de vida, como muitos de nós aqui têm. Esperavam que fossem viver por muitos anos, esperavam que fossem fazer coisas muito interessantes, realizar seus sonhos e seus planos. Mas eles esqueceram da parte mais importante da vida, que é o Senhor. Eles viveram para si mesmos, buscando os seus próprios interesses, as próprias razões para existir. E nós somos relembrados pelo Senhor de uma forma tão bonita, que eles pereceram. Senhor, ajuda-nos a sermos diferentes. Eles simplesmente ouviram aquilo que Satanás falou para Eva. Foi assim que Deus disse. E eles preferiram andar nesse foi assim que Deus disse pelo resto das suas vidas, abandonando o Deus verdadeiro, aquele que é tudo aquilo que nós sempre quisemos ter, aquele que supre todas as nossas necessidades. Senhor Deus, ajuda-nos a ser serventes deles. A lição de Noé, um homem íntegro, reto, que temia o Senhor, que andava nos seus caminhos, é um exemplo para nós. Possamos viver a cada dia agradando ao Senhor. Ajuda-nos, eu te peço. Tem misericórdia de nós. O Senhor sabe como eu e os meus irmãos que aqui estão presentes, o quão fácil é nos afastarmos do Senhor. O quão fácil é nós simplesmente buscarmos os nossos próprios caminhos, os nossos próprios interesses. Senhor, ouve a nossa oração. Tem misericórdia. Nós clamamos a Ti porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Se o Senhor não agir na nossa vida, nós seremos exatamente como os homens e mulheres, jovens e crianças nos dias de Noé. Ajuda-nos. Olha no Teu trono de graça e de misericórdia. Compadece de nós. Inclina o nosso coração para fazermos tão somente a Tua vontade. Muito obrigado pelo que o Senhor escreveu na Tua palavra sobre o dilúvio. Obrigado por aquilo que a ciência tem descoberto. Obrigado porque todas essas coisas vêm das Tuas mãos. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, porque assim como Noé teve a oportunidade de ser salvo numa arca, o Senhor também nos deu uma oportunidade de sermos salvos. E Te rendemos muitas graças por isso. Que coisa espetacular que o Senhor fez por nós, como o Senhor fez por Noé. Muito obrigado. Oramos assim no nome daquele que nos salvou, Jesus. Amém.